Oi, Rede de Finanças, tudo bem? Bem-vindos a mais um curso da NEC e nesse eu vou trazer um pouquinho sobre GHI. Antes eu queria me apresentar para vocês, eu sou o Felipe, eu sou atual Child Specialist da ESEC no Brasil e aí da Rede de Finanças e eu fui o VP Finanças 2018 da ESEC Vitória, então no ano passado aí, beleza? Tá, e aí eu vou falar um pouquinho de quais são os tópicos que eu estou trazendo nesse curso e que eu achei importante falar. O primeiro deles é uma introdução ao GCI 19.1 e quais são as mudanças que ocorreram referente ao GCI 3.0, que foi aquele usado no termo 18.2. Muitos VIPs aqui já conhecem o GCI, ou quem estava na Conal já viu, mas para quem for manager ou está entrando agora na rede para conhecer um pouquinho de como funciona, vou falar do GHI de finanças e os critérios do termo 19.1. Vou falar um pouquinho também do GHI de auditoria e vou dar algumas dicas de como usar o GHI na rotina da área e vou falar um pouquinho de como eu usei aqui na ESEC Vitória, de como isso foi fundamental para minha rotina e para minha gestão, beleza? Tá, introduzindo o assunto GCI, eu trouxe para vocês de como encontrar, né, esses dados, e aí pessoas que estão entrando agora na rede não sabem onde encontrar esses dados. Eu coloquei o bit.ly da área de OD e ali você vai encontrar não só o GCI, mas você vai encontrar também a Network Tracking, que são uma planilha que traqueia basicamente os resultados da sua entidade, e tem também a Supply Tracking lá também, bem legal para fazer algumas análises, beleza? Tá, e o que é o GCI? Basicamente o GCI é uma ferramenta em gráfico que é uma ferramenta dentro de OD Model que a gente analisa a saúde organizacional das entidades. Então, hoje, basicamente, ele está servindo para definir clusterização e utilização da ESEC no Brasil e como ele funciona, né, no plano cartesiano. Na linha horizontal, ele me dá o índice de saúde das entidades e na linha vertical, ele me dá o índice operacional dos escritórios. Tá, e aí falando um pouquinho sobre GOI, os principais pilares dentro de GOI é Better, Faster, More, e aí ele fala muito sobre a qualidade dos nossos intercâmbios, a agilidade deles e a velocidade, né, e a quantidade desses intercâmbios que a gente tem feito. Tá, e aí falando um pouquinho sobre Better, basicamente é sobre Completed. Então, como é que funciona, né? Quem é nota 10 nesse critério? É o escritório que bateu o recorde naquele período analisado. Então ele vai pegar um mês, o escritório que bateu o recorde é nota 10, e aí os demais escritórios ele vai dando uma pontuação e ele vai dar uma nota final. E aí a porcentagem de finish para completed. Beleza, a velocidade dos nossos intercâmbios. Então dentro de ODX é o tempo de abordagem dos nossos EPs e de ICX é o tempo do aplicante ao approve, então do EP que está se aplicando e caiu no pódio lá até o tempo de approve dele no Expa, beleza? E dentro de More, aí sim é a quantidade de approved, crescimento de approved e realize, e aí sempre pegando também o recorde aí das entidades naquele período analisado. E aí também eu trouxe a porcentagem deles, o peso na nota final do GOI, então Better aí 40%, Fast tem um peso de 5% e More 55% na nota final de GOI da sua entidade. E dentro de GHI, aí são quatro pilares, né? Então atingimento, finanças, auditoria e membresia. Atingimento aí é atingimento operacional, então tanto da sua área foco, área A, B, C e tudo mais. Finanças, e aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesses critérios, então Finance Standards, meta financeira, crescimento de caixa e garantia financeira. A auditoria legal, finanças, contrato e qualidade. Vou falar um pouquinho mais a fundo sobre finanças, de como ele funciona e qual é o critério usado. E membresia, né? E aí tem RH, Pipeline, XP, Team Standards e tudo mais. E cada um desses critérios ele tem o mesmo peso na nota final do GHI. Cada um deles tem 25% de peso. Então, por exemplo, a sua área, a área de finanças, é responsável por 25% na nota final do GHI da sua entidade. Beleza? Então é um peso muito considerável e super importante para vocês ficarem de olho. Tá, e como é que funciona e como é que vai funcionar, né, o GHI de finanças no termo 19.1? Dentro do GHI de finanças existem 4 parâmetros, e aí o primeiro deles é Finance Standards, então ele vem basicamente de uma survey que o VP Finanças ele responde mensalmente. Então o ideal é que a gente entregue ou que a gente implemente 100% dos Finance Standards dentro dos escritórios, e aí quem não preenche tem um peso lá, 95%, 90%, tudo mais, e aí essa nota ele vai para a planilha de GHI, beleza?
Meta financeira, todos os VP Finanças definiram um budget no início da gestão, então agora em janeiro foi definido um budget, então basicamente aquilo lá foi o budget legislado, né, a meta financeira legislada, não é esse termo que utiliza mais, mas enfim. E essa meta o plano dessa meta, ele vai para o GHI de finanças, e o ideal é que você atinja 100% dessa meta que você definiu, e aí se você não atinge também, mesma coisa, esses critérios e pesos que aí vão te avaliando. Crescimento de caixa. Tá, o ideal do crescimento de caixa é que você cresça 20% no mês referente ao mesmo mês do ano passado, do ano anterior. Então, por exemplo, em fevereiro agora, o ideal é que você tenha 20% a mais no seu caixa do que a sua entidade tinha em fevereiro do ano passado, beleza? Então, se você cresce 20%, sua nota é 10, se não, existem uns pesos também, e se você decresce, sua nota é 0, claro, né? E sobre garantia financeira, como é que funciona? Então, basicamente, a MC vai pegar o montante do seu caixa naquele mês, vai tirar as dívidas e vai dividir pelos custos fixos da sua entidade. Se isso aí der 6 ou mais, a sua nota é 10. Ou seja, o que isso significa, né? Significa que se sua entidade não der nenhum approved durante 6 meses, a sua entidade ainda se mantém de pé. Basicamente essa é a conta. Então você vai ter dinheiro mínimo para cumprir com seus custos fixos durante 6 meses, beleza? E aí se você não tem, mesma coisa, existem alguns critérios, alguns pesos, e se der 0 é 0 e tudo mais. Então o ideal é que você tenha pelo menos 6, que significa 6 meses que você vai garantir os seus custos fixos na sua entidade. Massa? Tá, e aí quais são os pesos dentro do GHI de finanças, né? Os Finance Standards hoje tem um peso de 25%, meta financeira também 25%, e aí estão os pesos que eu falei anteriormente. E aí, sim, crescimento de caixa, evolução de caixa tem um peso maior, 40%, então se você cresce 20%, você tem 40% da sua nota já garantida, beleza? E aí, garantia financeira, a mesma coisa, como eu disse, nota 6, tem um peso de 10% na nota final. Show? Tá, e aí falando um pouquinho sobre a auditoria. Dentro do critério de auditoria, existe quatro parâmetros: a auditoria legal, a financeira, contratos e qualidade. E o VP Finanças, ele é basicamente responsável por duas dessas entregas. A legal, e aí, claro, o responsável final é o LCP, sem dúvida nenhuma, que são aquelas entregáveis de documentos para as conferências nacionais, e a auditoria financeira, que aí sim é uma entregável 100% do VP Finanças e da área financeira da entidade, beleza? E como é que funciona a nota desse critério? Todo mês a gente é auditado pelo TNA, beleza? E o ideal é que você não tenha nenhum erro, ou seja, que você não gere nenhum custo com dívida para sua entidade naquele mês. Então, se você tem 0% de erro, sua nota é 10, se não, mesma coisa, pesos e critérios aí para definir a sua nota, e aí você pode ficar traqueando isso mensalmente na planilha de GHI, beleza? E agora eu vou falar um pouquinho de como usar o GHI na sua rotina. Eu queria muito abrir a planilha de GHI, vou ver se tem como, se ainda dá tempo, mas se não, por favor, entrem, e se caso tiverem alguma dúvida, no final dessa NEC vai ter os meus contatos para você entrar em contato, falar comigo, beleza? Sem problemas, pode ser pelo WhatsApp e tudo mais. Tá, e aí como usar o GHI na sua rotina, na sua área, como eu usei aqui na Exec Vitória. Aí eu separei alguns pontos importantes. O primeiro deles cara, faça com que o GHI seja uma meta da sua área. Então, o que aconteceu aqui na Exec Vitória? Quando a gente foi pro Replan, eu e os meus managers, quando a gente foi definir a meta e a grande ambição que a gente queria entregar para os nossos sucessores, essa meta não foi um montante de caixa, mas foi uma meta de GHI. Então, por exemplo, nós chegamos à conclusão que a gente queria ter 9,7 no final da nossa gestão, porque isso sim é garantir uma área sustentável para o nosso sucessor. Então a gente bateu 9,74, batemos nossa meta. Isso foi super legal, porque a área toda, tipo os managers, todo mundo comprou essa briga, a gente queria entregar essa nota no final da nossa gestão, porque isso significava muito para a nossa área. Então essa é a primeira dica, faça com que o GHI seja uma meta da sua área. Tá,
outra coisa, faça com que os managers enxerguem o GHI, que eles façam parte disso. E como eu fiz isso aqui na Exec Vitória? Existem os Finance Standards, e dentro dos Finance Standards existem 6 standards, né? E o que eu fiz? Eu tinha 2 managers, e aí eu separei 3 standards para cada manager. Então eles eram como os guardiões desses standards na minha área, aqui na Exec Vitória. Então, basicamente, eles eram responsáveis por me cobrar ou por garantir que a gente tivesse uma nota 10 ou mais próxima de 10 na última survey da nossa gestão. Então isso foi muito legal porque eles participavam, eles me cobravam, traziam ideias de como garantir uma nota 10 ou mais próxima de 10 aí. Então todas as nossas reuniões, nossos tracks, a gente conversava muito sobre o GHI, isso era muito, muito, muito importante pra gente. Tracking e report. Todo mês, todo dia 10 aí sai o GHI mensal da entidade. Então, gente, por favor, façam com que isso seja uma rotina da sua área, traqueiem isso, veem se os dados estão certos, analisem evoluções de um mês para o outro, tirem conclusões desse GHI, porque é super importante de fato. E uma coisa que eu fazia também era trazer muito reporte do meu GHI para o meu EB. Então eles entendiam muito o GHI de finanças, eles compravam muitas brigas comigo, porque como a minha meta final era GHI, então eu reportava muito isso pro meu EB, se eu estava próximo de bater, se não, o que faltava, o que estava errando, o que estava acertando. Então era super importante também para mim usar o GHI no corner. Cara, isso era muito legal, porque eu trazia muito isso, porque dentro do GHI existe meta financeira e crescimento de caixa, ou seja, você também tem sua meta para bater. Então eu trazia muito esses dados para dentro do meu corner. Então toda vez que eu estava com o OGX, eu estava com a ICEX, eu estava trazendo o meu GHI, por que disso, como usava como critério mesmo para tomada de decisões nas minhas reuniões com o meu corner. Então, cara, entenda tanto o GHI e entenda também o GOI. Porque, por exemplo, sei lá, um exemplo aí aleatório, tempo de abordagem de OGX. Então, por exemplo, se o tempo de abordagem da sua área de OGX está muito baixo, e aí, por exemplo, não está dando, senão o escritório, a área de vocês não está batendo o número de approved. E aí você vai olhar lá o tempo de abordagem. Se o problema for em tempo de abordagem, você sabe que você não precisa mais, por exemplo, sei lá, investir um grande montante em ads, em Facebook Ads. Porque, pô, a área de attraction das áreas de OGX não estão abordando esses EPs. Então, primeiro, pô, zere todos os seus leads para depois a gente começar a ter uma nova estratégia com Facebook Ads. E aí eu tô falando para escritórios menores, que tem um caixa mais restrito para essas tomadas de decisões. Beleza? Então, traga sempre o GHI para dentro do seu corner. E principalmente para suas tomadas de decisões nos investimentos da sua entidade. Então, por exemplo, um dos critérios do GHI é custo fixo. Então, por exemplo, se você consegue e se você está baixando os custos fixos da sua entidade, por que não realocar esses valores que você tinha nos custos fixos para investimentos dentro da sua entidade, dentro do seu escritório e tudo mais? Então, faça com que o GHI também seja parâmetro e para estratégias nos investimentos da entidade. Beleza? Então, essas são algumas dicas, foram algumas coisas que eu usei e como eu usei, né, o GHI dentro da Exec Vitória, que fez total diferença na minha gestão, e acho que essas seriam as maiores dicas que eu teria para vocês. Beleza? Show! Era isso que eu queria passar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me contactem. O meu telefone está aí, pode me chamar no WhatsApp para trocar ideia de como eu usei talvez mais a fundo o GHI na entidade e tudo mais, para a gente trocar uma ideia, beleza? Então qualquer dúvida, só me chamar. É isso, tchau, tchau. Abraço.